Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ver o assunto sobre qualidade em um software. Então, para você analisar a qualidade de um software, existem critérios, que a gente vai ver mais para frente. E o critério que a gente vai enfocar na aula de hoje é o critério usabilidade. Então, diz aqui, os critérios de qualidade de uso são usabilidade, acessibilidade, experiência do usuário e comunicabilidade. Tá? Hoje nós vamos enfocar no critério usabilidade. Então, esses critérios aqui, reforçando, são os critérios que são utilizados para se analisar a qualidade de um software. Então, vamos uma coisa importante a falar aqui, que é a usabilidade, que é esse primeiro critério, ele tem subcritérios. Então, a gente vai ver o primeiro item de usabilidade, que é a facilidade de aprendizado. Então, ela refere-se ao tempo e esforço necessários para que o usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de competência e desempenho. Então, quanto mais bem projetado for o sistema, mais rápido você vai conseguir aprender e utilizar bem. Vocês devem ter percebido que tem sistemas que vocês, e softwares que vocês conseguem aprender mais rápido e outros não. Então, o projeto desse sistema, usando esse critério de facilidade de aprendizado, ele é muito importante. Tá? As pessoas esperam que o apoio computacional oferecido por um sistema interativo seja tão simples, fácil e rápido de aprender quanto possível, né? Em sistemas usados no dia a dia e nos sistemas usados mais raramente. Então, quando você vai utilizar um sistema pela primeira vez, você espera que ele seja de fácil entendimento, rápido, fácil de aprender, entendeu? Tanto no sistema que você usa no dia a dia, como no sistema que você usa de maneira rara, né? Então, em atividades mais complexas, temos uma tolerância maior em relação ao esforço e tempo necessário para aprendermos a utilizar um sistema interativo. Então, por exemplo, se você for, vamos dizer que utilizar um Photoshop, que não é igual você utilizar um Word. Então, você vai usar o Word, você espera aprender de uma forma mais rápida. Você vai usar um Photoshop ou um CorelDRAW, já é um pouquinho mais complexo do que o Word. Então, você já espera que você vai talvez ter um pouquinho mais de dificuldade. Você vai, de repente, aprender uma linguagem de programação, se está ali no ambiente da linguagem de programação, você já espera que você vai demorar um pouco mais para aprender. Tá? Então, existem as tolerâncias nesse sentido, de acordo com o assunto que você vai aprender. Ainda, ainda continuando aqui na facilidade de aprendizado, então, portanto, cuidar da facilidade de aprendizado significa equilibrar a complexidade da atividade sendo apoiada e o conjunto de funcionalidades oferecido como apoio ao sistema. Então, é o equilíbrio das duas. Então, aqui a complexidade da atividade sendo apoiada com, por exemplo, digamos que você quer fazer a atividade de confecção de um logotipo, tá? E o conjunto de funcionalidades oferecidas como apoio ao sistema, que seria o CorelDRAW, que é o aplicativo que vai dar o software que vai dar apoio à tarefa que você quer utilizar. Então, tem que ter um equilíbrio entre a complexidade do que você quer fazer e o software de apoio para executar essa complexidade. Então tem que ter um equilíbrio entre isso. Se tiver muito desequilibrado, pode acontecer o quê? Você tem uma tarefa para fazer e você, com o software aqui, você encontra uma imensa dificuldade de executar essa tarefa. Isso significa o quê? Que está ocorrendo o quê? Uma dificuldade de aprendizado desse software. E com isso vai causar uma dificuldade de execução da tarefa. Tá? Então, outra coisa que tem que ter equilíbrio aqui. O tempo e o esforço necessário para aprender a utilizar o sistema em cada nível de competência e desempenho estabelecido como meta. Então, por exemplo, você está aprendendo PowerPoint. PowerPoint tem vários níveis. Tem o nível mais fácil, que é o nível de confecção dos slides. Depois tem um outro nível que ele vai a parte de formatação dos slides. Tem um outro nível que é a parte de animação entre os slides. E tem um outro nível que é a parte de animação dos objetos que estão dentro dos slides. Então, cada nível tem uma complexidade diferente. Né? Então, como diz aqui, existe que tem que ter um equilíbrio entre o tempo para você aprender de acordo com o nível de complexidade.
Se você, no nível de complexidade mais baixo, na parte mais fácil, você está tendo dificuldade de aprender, algo já foi mal projetado do outro lado. Então, como diz aqui, o tempo e o esforço necessário para aprender a utilizar o sistema, considerando o que? Cada nível de competência e desempenho estabelecido como meta, tudo na sua devida proporção. O que é mais difícil tem que demorar um pouco mais, o que é mais fácil tem que ser de rápida aprendizagem. Agora vamos a um outro quesito aqui do critério usabilidade, que seria a facilidade de recordação. Então, o ser humano é capaz de aprender, mas também esquece o que aprendeu. Pistas sobre o que foi esquecido são úteis para lembrar o que aprendemos no passado. Então, você utiliza, tem programas que você usa uma vez, daqui a uma semana, se você for usar, você consegue lembrar facilmente o que você, de como você usou da outra vez, você consegue rapidamente utilizar de novo. Já tem alguns sistemas, outros sistemas que são mais difíceis. Você usou, daqui a pouco, se você demorar uma semana para utilizar de novo, você já esqueceu como é que usa. Então, tudo tá dentro desse critério facilidade de recordação. É o cara projetar, é o programador projetar um sistema que seja de fácil memorização. E como ele diz aqui, tem alguns que colocam até dicas para você recordar a questão dos botões, as funcionalidades, para facilitar a tua vida. Então, se a interface possui elementos obscuros, mal organizados, sem sentido para o usuário, com passos mal encadeados e muito diferente do que ele espera, muito provavelmente o usuário terá dificuldade para lembrar como utilizar o sistema. Então, tem sistemas que são meio bagunçados aí. Com certeza, daqui a uma semana você não vai lembrar mais como é que você utilizou ele, vai ter que reaprender novamente. Tá? Ainda dentro da facilidade de recordação, ele diz aqui: a facilidade de recordação diz respeito ao esforço cognitivo do usuário necessário para lembrar como interagir com as interfaces do sistema interativo, conforme aprendido anteriormente. Tá? Então, quanto maior a facilidade de recordação, mais você vai lembrar dos passos que você executou em cima de cada função da última vez que você usou. Então, um sistema de fácil recordação auxilia o usuário a se lembrar de como utilizá-lo, evitando que cometa erros ao utilizar partes do sistema que já tenha utilizado. Então, quanto mais ele recordar do sistema, menos erro ele comete no próximo uso. Então, a facilidade de recordação é especialmente importante quando existem operações ou sistemas com baixa frequência de uso. Então, esse quesito facilidade de recordação, ele é extremamente importante para aqueles programas que você usa pouco, usa raramente, uma vez no mês, duas vezes no semestre. Então, os programas que são pouco usados pelo público, esse quesito ele tem que ser fortemente implementado durante o desenvolvimento do projeto lá do sistema. Outro quesito importante da usabilidade é a eficiência, no diz respeito ao tempo necessário para a conclusão de uma atividade com apoio computacional. Então, se o sistema, digamos que você tem que fazer 10 tarefas, você chega no seu trabalho para usar o sistema e fazer 10 tarefas. Se de repente o sistema é muito complexo de utilizar, muitos passos você tem que realizar para fazer cada tarefa. Às vezes aquelas 10 tarefas você não vai conseguir nem completar todas elas no mesmo dia. Vai ficar tarefa para o dia seguinte. Ao passo que um sistema de alta eficiência você consegue executar as tarefas todas, às vezes numa manhã, as 10 tarefas. E às vezes dá sobra tempo de manhã para você fazer outras novas tarefas. Então se chama eficiência, fazer de uma forma rápida e com qualidade, né, as tarefas a serem executadas. Então, ela se torna, com esse quesito de eficiência, ela se torna importante quando desejamos manter alta, no caso, a produtividade do usuário, depois de ele ter aprendido a usar o sistema. Então, não adianta o usuário aprender a usar o sistema, se recordar de como ele funciona e usar todos os quesitos se não for um sistema eficiente, né? Outro quesito importante é a segurança do uso.
Então, errar faz parte do processo de aprendizado. Se uma pessoa se sente segura para tentar fazer algo sem medo de errar, ela possui melhores condições para experimentar e fazer coisas novas, explorar novos caminhos. É como na vida, se você se sente seguro, se sente segurança para fazer algo, se aquilo está te dando segurança, aquele ambiente está te dando segurança, você consegue executar com mais firmeza as ações e você consegue executar mais ações do que o normal e explorar novos caminhos no sistema. Agora, se o sistema é cheio de bug, o sistema lento, você tenta fazer um negócio, não funciona, você começa a ficar inseguro no sistema. Tá? Então, diz aqui, portanto, sistemas interativos devem oferecer segurança ao usuário durante o uso, para motivá-lo a aprender a usar o software, explorando as suas funcionalidades. Então, quanto mais seguro for o software, menos bug ele tiver, mais estável ele for, com isso você vai ter o quê? Mais segurança para trabalhar, mais motivação para trabalhar, você vai se sentir motivado a usar o software, ao invés de repente você não querer mais usar, você falar mal do software para os colegas de trabalho, né? Acaba não dando certo. Às vezes tem software que é implementado numa empresa e ele acaba não vingando, né? Por falha em um desses quesitos. Bom, continuando aqui. A segurança no uso se refere ao grau de proteção de um sistema contra condições desfavoráveis ou até mesmo perigosas para o usuário. Então, reduzir os riscos de ações indesejadas e possibilidade de recuperação. Então, um sistema ele tem que ser o mais seguro possível. O programador ele tem que tentar imaginar todos os possíveis cenários de problemas que podem acontecer e tentar evitar, né, a nível de programação, que esses cenários venham a ocorrer, né, de forma que o usuário acaba ficando inseguro e desmotivado em usar o software. Ó, questão, um exemplo aqui. Então você tem aqui a questão do, diz aqui, deletar a conta. Então ele alerta: você irá perder permanentemente o seu perfil, as mensagens, as fotos. Aí coloca o tipo aqui que é deletar conta. Para confirmar, você teria que apertar no botão confirmar. Então, se você aperta um sistema seguro, ainda te dá mais um outro alerta, que são esse da direita aqui, ó. Da direita tem, se você reparar, é a mesma mensagem que está em cima, está embaixo. A diferença é a cor do botão. Então, tanto que no primeiro ele condena essa cor azul. Então ele coloca a cor vermelha como uma cor ideal para alerta. Então esse aqui é um segundo alerta. Depois do primeiro alerta da esquerda, o da direita seria esse alerta de baixo, que é o ideal. Que diz aqui, você tem certeza que você quer deletar a sua conta? Se você deletar a sua conta, você irá permanentemente perder o seu perfil, as mensagens e as fotos. Então, aí tem a opção aí, deletar conta em vermelho, né? Bem mais chamativo do que a cor azul. Vamos agora para outro quesito. Saímos de segurança no uso e vamos para satisfação do usuário. Então, diz aqui: a satisfação do usuário está relacionada com uma avaliação subjetiva que expressa o efeito do uso do sistema sobre emoções e sentimentos do usuário. Então, tem aplicativo muito, vamos dizer assim, gostoso de se usar, muito bacana de se usar. Você dá gosto de usar, porque são aplicativos fluidos que são rápidos, você encontra facilmente o que você quer, né? Consegue executar as tarefas que você quer e tem todas as tarefas que você precisa, né? Já aí com isso você tem o que? Um alto nível de satisfação. Então gera, como diz aqui, gera emoções, sentimentos positivos. Porque você sabe que ao contrário vai gerar sentimentos negativos de você, inclusive, não querer mais usar o software. Então, voltando aqui, dificilmente o único sistema será muito bom em todos os critérios de usabilidade que nós vimos durante a aula. É importante conhecermos a necessidade do usuário e estabelecermos quais critérios de usabilidade devem ser prioritários no sistema em questão. Então, no caso, você precisa conhecer o seu público, o público que vai usar o sistema, que cada público ele tem necessidades diferentes.
Ele diz aqui, continuando, o mesmo critério, ele diz aqui, por exemplo, um sistema pode ser eficiente com muitas teclas de atalho, mas elas podem ser mais difíceis de serem lembradas por usuários ocasionais. Então, às vezes, aquele software é eficiente, tem um bocado de tecla de atalho e tudo mais, mas às vezes aquele usuário ocasional, de vez em quando, ele de repente ele vai achar aquilo ali muita coisa, sem necessidade para ele. Tá? Já um sistema com muitas explicações e tutoriais pode ser mais de fácil aprendizado. Por quê? Justamente porque ele tem muitas explicações, né, durante a utilização do software. Mas poderão não satisfazer o usuário mais experiente, que já conhece o software, ele vai achar um excesso de informação ali sem necessidade. Tá? E aí, no caso desse usuário mais experiente, ele vai dizer que isso vai prejudicar a eficiência do resultado que ele quer, porque tem muita informação ali sem necessidade atrapalhando ele. Então, pessoal, esse assunto foi bem curto, bem tranquilo. Tá? Então, naquele sistema que você já sabe, você vai pegar, clicar no link lá no SIGA para baixar o exercício, vai escrever, digitar no próprio arquivo e devolver no dia seguinte até as 22 horas que eu estou colocando, tá ok? Depois disso o SIGA trava, tá certo? Até mais, pessoal, boa noite.